Bom dia, boa tarde para quem está vindo à tarde, boa noite para quem está vendo à noite. Fala pessoal, como é que vocês estão, hein? Desejo que esteja todo mundo bem aí para a gente ter uma ótima atividade, certo? Galerinha, já faziam bem umas 3 ou 4 aulas, né, que a gente vinha trabalhando com aplicativos de celular, não tinha mais trabalhado computador, certo? Então eu decidi voltar com alguma coisa aí relativa ao computador, beleza? A atividade que eu vou mandar vocês fazer, vocês não vão precisar utilizar o computador, certo? Mas vai ser relativa ao assunto aqui. Ao final do vídeo eu vou estar explicando como é que vocês vão fazer essa atividade, beleza? Gente, nós vamos trabalhar instalação de programas. O que tem de importante nisso, professor? Tudo que nós fazemos no computador é através de programas. Assim como praticamente tudo, aliás, tudo, né, que nós fazemos no celular também, através de programas. Óbvio que já tem uns programas que já vêm pré-instalados no celular e pré-instalados no computador, que a gente não vê, certo? Eles funcionando, eles estão em segundo plano. Mas tem aqueles programas que a gente pode instalar, por exemplo, para editar foto, editar vídeo, programa para escrever, programa para desenhar, uma diversidade enorme, jogos, né? Certo? Então, tudo que acontece no computador é através de programas. Quanto mais programas, mais possibilidades você tem de realizar atividades no computador e no celular, certo? E no celular a gente tem o Play Store, pessoal, no Android, né? Que é muito simples. Você digita o nome lá do programa ou digita uma categoria, aparecem vários programas, você escolhe um, clica em instalar, ele faz todo o trabalho sozinho. Mas no computador não. O computador tem outras opções também. O celular também tem, mas o que a gente está acostumado é deixar o próprio Play Store fazer. Mas no computador não é tão fácil assim de encontrar, por exemplo, sites como o Play Store que instalem direitinho, tudo bonitinho para você. Geralmente vai dar algum probleminha, certo? Você vai ter que entender alguma coisa. Então o que a gente vai aprender hoje? Instalar um programa utilizando um gerenciador interno. O que é isso, professor? A gente pode instalar a partir de um site, certo? De uma página da internet. A gente pode também instalar a partir de um arquivo guardado em nosso computador, certo? Que se chama instalador, aplicativo, executável. Pode chamar desses três nomes, pode se chamar. Aí a gente abrindo esse arquivozinho, ele começa a nos guiar através da instalação do programa, certo? Essa instalação a gente chama instalação através de um gerenciador interno. Se você vai no site e ele pede para instalar o programa para você, instalação através de um gerenciador externo, certo? E também tem a instalação manual, que é outra história, a gente não vai falar dela hoje, ok? Então hoje a gente vai aprender a estar instalando um programinha por meio de um gerenciador interno. E onde é que você consegue gerenciador, professor? Na internet, você procura baixar arquivo de instalação de tal programa. Aí você vai encontrar os sites lá, você lê direitinho para ver como é que baixa do site, faz o download desse arquivo, ele vai estar no seu computador e aí você começa a instalar, que é o que a gente vai fazer agora. Beleza, pessoal? Mas primeiro nós vamos desinstalar, que é o que é interessante também, certo? É coisa rápida. Você clica aqui no menu iniciar, pessoal, vai lá em painel de controle, aqui ó, tem o nome programas, você clica ali em desinstalar um programa lá em cima, ok? Vamos estar desinstalando esse Foxit aqui. Ele é um leitor de PDF, basta você clicar no botão direito do mouse, vai aparecer as opções, aí você clica em desinstalar, aceita aqui, é muito rápido, ele é pequeno, certo? Vamos aguardar aí, e aí vamos para o passo de instalar. Ó, vocês estão vendo que algumas coisas ali são em inglês, pessoal? Então quando você não entender, você apenas vai seguindo a instalação, certo? Não tem nada demais, não vai modificar o seu computador, nada que não seja em relação ao programa, a própria desinstalação, beleza? Então vamos lá, pessoal, agora vamos para a parte da instalação. Vou estar abrindo aqui o computador, vocês já estudaram pastas comigo, não foi? Arquivos, organização de arquivos ali no quinto ano e no quarto ano, certo? A gente criou pastas aqui na área de trabalho, não foi? Como essas aqui, ó. Mas aqui é como se fosse o cartão de memória do computador, tá, pessoal? Dividido em várias partes, certo? E dentro dele tem as pastas, ok? Então vou estar abrindo aqui essa parte, ó. Podem ver minhas pastas, vou clicar em programas. Software aqui, onde está o meu programa, e a gente vai instalar o Foxit, que a gente acabou de instalar, certo? Vocês podem ver, ó, se eu clicar com o botão direito e for em propriedades, aqui está escrito, ó, tipo de arquivo, aplicativo, certo? Aplicativo significa que é um programa. E ele sempre tem essa terminação aqui, ó, .exe, que significa executável, certo? Ele vai executar algum programa no seu computador, ok? Que ainda não está instalado. Quando já está instalado, é só apenas abrir.
Se vocês entenderam isso. Executar é quando ele vai fazer uma modificação, certo? E abrir é quando o programa já está no seu computador e ele só precisa ser utilizado. Isso não vem muito ao caso, mas eu queria mostrar a vocês a diferença de um arquivo executável e de um não. Então, quando você baixar os arquivos lá do seu site, pode ser que venha mais de um arquivo. Então, você tem que clicar no direito e procurar aqui ver qual que é o executável, tá? O aplicativo, para aí você poder abrir ele e instalar. No caso aqui, todos esses são executáveis, cada um de um programa diferente. Vamos dar 2 cliques aqui no Foxit. Sempre ele vai perguntar, pessoal, a não ser que você desmarque essa caixinha aqui, ó, certo? Mas às vezes nem fazendo isso acontece, dele não perguntar. Se você deseja executar ou cancelar, por quê? A gente está fazendo uma modificação no computador, está instalando um programa. Então ele vai sempre perguntar se você tem certeza, que às vezes você pode ter clicado errado, coisa do tipo, e aí de repente ele começa a instalar sozinho, certo? Então você vai ter essas perguntinhas, você sempre clica em executar ou avançar. Aqui, ó, deseja permitir que o programa a seguir faça alterações nesse computador. Ele sempre vai perguntar isso aqui também. Por quê? Porque o computador ele age de maneira segura. Como eu falei, você pode estar clicando sem perceber, certo? E de repente abrindo sem querer e começa a fazer uma instalação indesejada. Então ele vai sempre fazer essas perguntas. Você clica em sim, não tem problema nenhum, certo? Óbvio, vocês não vão estar fazendo isso na atividade. Mas no dia que vocês precisarem fazer, ou quando a gente for trabalhar na escola, já para vocês perderem esse medo aí, ter certeza do que estão fazendo. Ó, pessoal, tem instalações que são em português, gerenciadores que são em português. Nesse caso aqui, o Foxit, ele está em inglês. E é bom, a partir do 7º ano, quando for ensinar a instalação de programas para vocês, na prática, a gente começa no 7º, mas na teoria a gente começa no 6º. Eu vou estar ensinando algumas palavras em inglês para vocês que fazem parte da informática. Vocês vão aprender um pouquinho de inglês, certo? Então, vamos desde já dar uma olhada aqui, ó, next, que significa próximo, e cancel, significa cancelar, certo? Vocês vão ver muito isso aí em informática, em instalação de programas, em jogos, etc. Você dá um next aqui, certo? Aqui ele pergunta se você aceita os termos esse agreement significa inclusão, aceitamento, enfim. Aqui está perguntando se você aceita os termos de licença, se você aceita todas as regrinhas aqui, ó, do programa, certo? Não tem por que ler, isso aqui não vai causar problema nenhum também no seu computador. Basta você clicar em I accept, eu aceito. Se fosse português era mais fácil, né, pessoal? Mas vou guiando vocês aqui, eu aceito, certo? Se vocês forem encontrar o que vocês forem ver na atividade de vocês, eu vou passar para vocês darem uma estudada em um desses, certo? Dizendo já de antemão. Se tiver em português, melhor ainda, certo? Vai ter o aceito ou não aceito, basta você aceitar e clicar em next. Sempre clicando em next, que significa próximo. Aquela questão lá da segurança. Se você chegar num ponto do programa e você vê que você não quer instalar ele, tem alguma coisa ali que você não gostou, você simplesmente pode cancelar e ele não vai precisar estar instalando sozinho, como é o caso do celular, do gerenciador externo, certo? Que ele faz tudo sozinho. Aqui não, ele vai perguntando a você o passo a passo. Então você clica em next. Opa, deu uma desfocadinha aqui. Pronto, pessoal. Essa parte aqui é a parte onde você seleciona a pasta na qual você quer que o computador guarde os arquivos do programa, certo? Todo programa ele é um conjunto de arquivos e cada arquivo desse tem uma instrução para o computador realizar, e juntando todas essas instruções é o que faz o programa funcionar e aparecer na nossa telinha, né? Um exemplo de um PowerPoint, de um Word, certo? Enfim, qualquer programa ele tem um conjunto de arquivos, esses arquivos, cada um com sua instrução, formam um conjunto de instruções que a gente chama de programa. E esses arquivos têm que estarem guardados em um lugar do computador, certo? O que é o caso da gente aqui. Só que todo programa ele já cria uma pasta, certo? No nosso HD, como se fosse o cartão de memória, a memória do celular, já tem pastas predestinadas onde são guardados os arquivos dos programas, certo? Aí dentro dessas pastas, o programa cria apenas mais uma pasta com o nome do programa para guardar os arquivos dele lá. É como se tivesse uma pasta assim, programas, e tivesse Word, PowerPoint, Viva Vídeo, e aí dentro dessa pasta seria criada outra pasta com o nome Foxit, que é o nome do programa que a gente está instalando, beleza? Aqui você não precisa modificar por conta disso, já tem uma pasta predestinada. Então você vai clicar em Next, que significa avançar. Para mim aqui ele fez uma pergunta se eu quero colocar os arquivos, está em inglês, certo, pessoal? Estou só dizendo a vocês o que significa. Ele está perguntando se eu quero guardar os arquivos nessa pasta que já está criada e que já tinha uma pasta dessa antes do programa criar. No caso, ele iria criar agora a pasta, certo?
Mas como já tenho, ele está perguntando se eu quero utilizar essa pasta mesmo. Por conta de que, lembra que a gente desinstalou esse programa e não foi lá na pasta dele, deletou a pasta, a gente só fez desinstalar, certo? Então por isso que está fazendo essa pergunta, mas no de vocês iria passar direto desse ponto aqui, ele não iria fazer essa pergunta, certo? Então no meu caso aqui eu vou clicar em sim, pronto. Aí aqui, pessoal, ele dá um resumo das opções que o programa permite que eu escolha. Quando eu compreendo o que está dizendo aqui, certo? E quando eu sei o que vai modificar ou não no programa, eu escolher alguma dessas opções, eu posso mexer. Quando eu não entendo, eu não mexo. Professor, vai ter problema se eu não mexer? Vai instalar errado? Não. Por que não vai instalar errado? Porque o programa em si ele já vem pré-configurado com as opções padrão, certo? Que é o que você realmente precisa utilizar. Se você quiser algo a mais, no caso desse programa aqui, ele tem outras opções como vocês estão vendo que não estão marcadas. Eu não vou mexer porque não tem necessidade, tá? Eu quero que ele instale apenas o básico do programa. Mas se eu quisesse, eu poderia dar uma olhada ali, ver o que é aquilo, ver se eu conheço e ver se eu marco a opção ou não. Beleza, pessoal? Em alguns programas isso acontece, em outros não. Tem uns que ele já vem com marcado para instalar tudo que o programa permite e tem outros que vem só com alguns básicos e você quem decide se quer instalar mais ferramentas ou não. Beleza? Então aqui basta eu clicar em Next, que é próximo. Aqui, pessoal, a maioria dos programas tem essa parte, certo? Ele está dando um resumo, certo? E perguntando aqui se eu quero que ao término da instalação, o programa ele crie alguns atalhos. Lembra o que é um atalho? Vamos lá mostrar o que é um atalho para vocês. Cada um desses aqui é um atalho, ó. Eu não falei que os arquivos em si eles estão guardados numa pasta. E esse é um atalho para quando eu clicar aqui, ele abrir o arquivo que me permite entrar nesse jogo aqui, no meu caso, que é o Greendown, certo? Mas o arquivo em si, ele está guardado numa pasta que dá dentro de outra pasta, de outra pasta, de outra pasta. Entendem por que é um atalho? Porque ele me leva direto para o arquivo desejado. Não precisa abrir várias pastas, é um caminho mais curto, certo? Então aqui ele está perguntando se eu quero criar alguns atalhos, certo? Eu posso, olha só, esse nome é interessante vocês aprenderem, desktop. O desktop significa área de trabalho. É essa parte aqui onde a gente está vendo, certo? A primeira área do computador. A gente já trabalhou, já falou sobre isso. Create an desktop icon. Criar um ícone, um íconezinho desse, ó. É um atalho, certo? Na área de trabalho. Quando eu terminar de instalar, vai aparecer o íconezinho aqui do Foxit. Adicionar um ícone no menu inicial, que é aqui, ó. Certo? Então eu marco o que eu desejar. Certo? Eu vou desmarcar, vou deixar apenas o atalho para a área de trabalho, que é o que eu quero, e vou dar um Next. E aqui ele pergunta se eu quero adicionar esse modo aqui do programa. A gente chama de, deixa eu olhar de perto, que eu sou super novo, Safe Reading Mode, certo? Aquilo que eu falei, pessoal, está em inglês, ou mesmo que não tiver em inglês, se eu não compreender o que é, eu deixo do jeito que o programa pediu, tá? Questão de instalação de programas, como é que eu posso explicar? Tem muita coisa, alguns detalhezinhos que vão vir em alguns programas e que não vão vir em outros, certo? Então, quando qualquer coisa aparecer que você não compreender, você deixa do jeito que o programa lhe mostrou. Por quê? Porque é o padrão, não vai ter nenhum problema se você não modificar aquilo ali, certo? Então, tudo que você compreende, você mexe se desejar, e o que você não compreende, você deixa do jeito que o programa mostrou para você. Nesse caso aqui, caso vocês dissem algo desse tipo, isso é uma informação própria desse programa aqui, certo? Ele não aparece em outros programas. Então, se você não conhece o que quer dizer, você não sabe o que quer dizer, você não conhece essa opção, basta seguir, certo, pessoal? Pronto, e aqui ele dá um resumo, certo? Do que a gente já escolheu. Tá dizendo ali, ó, editar PDF, tem todas as opções ali. Eu não vou ler para vocês porque não tem necessidade. Eu só estou explicando passo a passo do que é, certo? Eu peguei esse programa porque ele tem muitos passos. Então pode ser que vocês vejam, alguns deles são padrões, vocês vão ver, e outros pode ser que vocês vejam ou não, em outras instalações, certo? Aí ele está perguntando aqui, ó, tá em inglês, certo? Pessoal, por isso que é bom quando a gente for instalar, a gente vai pegar uns instaladores em português. Mas isso aqui eu trouxe em inglês exatamente para explicar essa questão a vocês, de que quando a gente não compreende algum passo, basta seguir em frente, certo? Porque é padrão do programa e não vai ter problema nenhum, certo? Nesse caso aqui ele está perguntando se eu quero instalar
com uma licença gratuita por 30 dias, certo? Então eu vou poder usar esse programa por 30 dias, é como alguns aplicativos de celular, como por exemplo o joguinho, né, que você joga um Free Fire. Tem algumas coisas que são grátis e algumas coisas que vocês têm que pagar. Nesse caso aqui, ó, esse programa está dizendo que ele é pago. A partir de 30 dias, pode ser que ele seja totalmente inutilizável por mim, ou pode ser que fiquem apenas algumas ferramentas dele, certo? Então ele pergunta aqui se eu quero fazer um teste por 30 dias, ou se eu quero instalar o Foxit padrão. Provavelmente ele vai me pedir alguma conta aqui para pagar e tal. Enfim, eu vou colocar aqui em cima, certo? Mas qualquer uma dessas opções eu creio que daria certo. Aí só depois ele iria me pedir para pagar e etc. Depois que passasse os 30 dias. Então eu vou marcar aqui e vou dar um Next. Certo? Aqui é um resumão de tudo que eu escolhi, todas as configurações. Caso eu ache que precise modificar alguma coisa, eu posso voltar, pessoal. É bem livre, tá vendo? Ó? Certo? Mas aqui ele dá o resumo e aqui ele já pede para ir para a etapa final, que é instalar. Certo, gente? Olha, vocês voltam o vídeo, escutam o que eu falei direitinho, certo? Fazia um bom tempo que eu não tinha instalado esse Foxit. Eu já estou com esse computador aqui, o formato ele já faz um bom tempo, então tempo que eu não instalo o Foxit nele, eu só instalo quando eu formato, que eu tenho que colocar tudo de novo. Então apareceram várias opções aqui, como vocês podem ver. E era justamente isso que eu queria que acontecesse no vídeo, certo? Porque no momento em que a gente for instalar um programa, pode acontecer conosco também, como eu falei. Existem coisas que são padrão, em todos os programas vão aparecer essas opções, e tem opções que aparecem em um programa ou outro. Então, para você não dar de cara com o problema, eu decidi aqui mostrar como seria a situação, certo? Creio que vocês estão entendendo. Então, quando você, resumindo, tem as opções padrão, você precisa compreender a questão da pasta, questão dos atalhos ali, onde é que você vai colocar atalho, onde é que você não vai colocar. Pode ser também, gente, no caso aqui não aconteceu, que ele venha pedindo para instalar um programa extra. Como é isso, professor? Além do Foxit, ele pode vir com uma propaganda. Se ele deseja instalar, por exemplo, o Google Chrome, certo? Ou qualquer tipo de programa parecido com o Google Chrome, aí você pode desmarcar ou marcar essa opção. Então, essa é uma coisa interessante, um ponto interessante de se olhar também, de ter cuidado, certo? E deixa eu ver o que mais. E aquela parte onde apareceram as configurações, pessoal, que eu falei que são parte desse programa, certo? Você não modificar as coisas que você não sabe. Nem todos vão aparecer. Enfim, é todo esse emaranhado de situações que podem acontecer. Eu queria mostrar para vocês aqui. Ok? Mas eu vou ver se a gente instala um programa mais básico aqui rapidão. Deixa eu dar um install aqui. Deixa eu ver se eu pego agora um programa mais básico, pessoal. E que seja rapidinho, só para a gente ver, tá? Enquanto está instalando ali o Foxit. Deixa eu ver aqui. Eu queria o Photoshop, que ele é bem interessantezinho, mas eu tô sem o instalador dele aqui. Deixa eu ver. Talvez o Firefox. Vamos testar aqui. Tô terminando o vídeo já, pessoal. Aqui, ó, completou a instalação, certo? Ele pergunta se eu quero iniciar o programa ou não. Vou desmarcar. Vou dar um finish. Como vocês podem ver, criou o atalhozinho dele aqui, ó, certo? Eu pedi para criar um atalho na área de trabalho e ele criou para mim. O programa está instalado e pronto para usar, pessoal. Deixa eu pegar aqui o Firefox, 2 cliques, ver se ele está em português. Tá vendo, pessoal? Sempre vai aparecer essa opção. E ele sempre vai perguntar, por quê? Como eu falei, é questão de segurança. Caso você tenha clicado sem querer, ele não vai estar instalando o programa sozinho. Viram só? Esse programa aqui ele já é em português, certo? Esse instalador. E ele já começa ali instalando. Olha a diferença. Enquanto o outro pediu, mostrou várias opções para mim, esse aqui já começou instalando, ele meio que já pré-configurou tudo para mim. Não sei se mais à frente vai aparecer alguma outra coisa. Eu guardei o Firefox aqui, mas nunca instalei essa versão, certo? Como eu falei para vocês, eu queria que vocês vissem aqui diferentes situações que acontecem durante a instalação de um programa, certo? Então por isso você tem que se acostumar, você tem que instalar mais de um, fazer vários testes, porque aí você vai se adaptando com a maneira de cada um trabalhar. Mas como eu falei, a maioria deles aparecem opções que são bem padrões, certo? Que aparecem em praticamente todas as instalações, ok? Esse aqui está parecendo ser um tipo de gerenciador que ele é externo, né? Eu tenho um arquivo no meu computador, mas ele se conecta à internet para instalar sozinho, certo? Pronto, ó. Acabou a instalação, bem simples. Eu queria que tivesse aparecido aqui, pessoal, as outras opções, mas enfim.
para vocês verem. Podem surgir vários tipos de situação, mas o importante é você entender a questão de que o que você não souber, você pula, deixa marcado. A questão da pasta, você não precisa mexer. E esses iniciais aí que ele pede por questão de segurança, para você escolher se deseja realmente instalar ou não, certo? O mais é questão de ler e interpretar o que está pedindo e ver se você modifica ou não, certo? Caso você entenda o que está pedindo, beleza? Pessoal, eu vou trazer outra aula, certo? Com mais outros programas, para a gente ver melhorzinho essa questão, mas hoje eu queria que acontecesse exatamente isso.